Vou começar de novo falando desse Keller, nascido em 1819 e falecido, adivinha, em 1890, foi um narrador realista, considerado o maior humorista da literatura alemã. Ateu, alegre e liberal-democrata. Seu melhor romance é Der grüne Kaiser. Não sei como é que lê isso. Bom, então voltando lá. Os alunos acompanharam sua leitura com as mais diversas traquinagens. Tendo ele terminado, estava a fim da aula de religião e reinou liberdade total. Durante essa experiência, me dei conta de que, perto desse educandário, havia um grande estábulo de carneiros, e a alguns passos dele viviam esses alunos. É óbvio que essas coisas também não devem ser repreendidas severamente. No fundo, há muito boa vontade, mas trata-se de um total desconhecimento daquilo que tem de ocorrer para a cultura do porvir. O que se procura fazer hoje em dia, segundo o programa socialista, quer-se fazer com que as crianças tenham entre si um tipo de relações idêntico ao dos adultos. É a medida mais errônea que se pode tomar na educação. Devemos sempre lembrar que a criança deve desenvolver em suas forças corpóreas e anímicas algo bem diferente do que os adultos desenvolvem em suas relações mútuas. Os adultos desenvolvem suas relações mútuas. A educação e o ensino devem, pois, levar em conta aquilo que jaz bem fundo na alma, jaz bem no fundo da alma. Do contrário, não se progredirá. Com isso, cabe perguntar: que elemento de ensino e da educação atua sobre a natureza volitiva do homem? Essa pergunta deve ser levada seriamente em consideração. Pensando no que foi dito ontem, os senhores se lembrarão. Tudo que é intelectual já é vontade envelhecida, já é a vontade do ancião. Portanto, todo ensino intelectual, toda admoestação, tudo que na educação é vazado em conceitos, não atua na criança na idade apropriada ao aprendizado. Resumamos o assunto mais uma vez, de forma a saber: o sentimento é vontade evolvente, ainda não nascida. Mas na vontade vive o homem total, de forma que na criança é preciso contar com as resoluções subconscientes. Evitemos acreditar que, com tudo que julgamos ter elaborado mentalmente, muito bem, exerçamos uma influência sobre a vontade da criança. Ora, temos de perguntar: como então exercer uma influência positiva sobre a natureza sentimental da criança? Só o poderemos pela repetição das ações. Um minutinho só, deixa eu fechar aqui. Não é dizendo uma vez à criança o que é correto que os senhores provocarão o acertado desempenho do impulso volitivo, mas à medida que a levarmos a fazer algo hoje, amanhã e depois de amanhã. O certo não consiste em impingir à criança admoestações e preceitos de moral, mas em dirigi-la a algo que se considere capaz de despertar o sentimento para o correto, deixando-o a fazê-lo repetidamente. Tal ação deve tornar-se um hábito. Quanto mais ficar entre os hábitos subconscientes, melhor para o desenvolvimento do sentimento. Quanto mais a criança estiver consciente de repetir a ação dedicadamente, porque esta deve ser executada, tanto mais estaremos elevando isso ao real impulso volitivo. Sendo assim, mais repetição inconsciente cultiva o sentimento. Repetição plenamente consciente cultiva o autêntico impulso volitivo, porque realça a força de resolução. E a força de resolução
que normalmente fica apenas no subconsciente, é aguçada pela repetição consciente de certas ações pela criança. No que se refere ao cultivo da vontade, não devemos, portanto, insistir no que é importante na vida intelectual. Nesta, contamos sempre com o seguinte: ensina-se a criança considerando-a tanto melhor quanto mais compreendeu o assunto. Atribui-se o melhor valor a ensinar uma só vez, então o assunto deve apenas ser retido e lembrado. Mas aquilo que pode assim ser aprendido e lembrado de um só lance, não atua sobre o sentimento nem sobre a vontade. Sobre estes atua aquilo que é sempre repetido e, sendo considerado pela circunstância, corretamente executado. As formas antigas de educação, de cunho mais ingênuo e patriarcal, aplicaram esse princípio também de forma ingênua e patriarcal. Isso se tornou simplesmente um hábito. Em todas essas coisas aplicadas desta maneira, reside algo bem pedagógico. Por que é que, por exemplo, se reza a cada dia o mesmo Pai Nosso? Se o homem moderno tivesse de ler a cada dia a mesma história, ele nem o faria. Por isto, lhe parecer muito enfadonho. O homem moderno é adestrado para ter experiências únicas. Os homens de antes aprenderam não só a rezar todo dia o mesmo Pai Nosso, tinham ainda um livro de contos que liam no mínimo uma vez por semana. Isso os tornou, no que concerne à vontade, mais vigorosos que os homens atuais, frutos da educação moderna, pois o treino da vontade depende da repetição e da repetição consciente. É isso que se deve levar em conta. Não basta, portanto, afirmar, de modo abstrato, que se deve educar também a vontade, pois então alguém poderá pensar que, se ele próprio possuir algumas boas ideias para o cultivo da vontade, incutindo-a na criança, por qualquer método refinado, muito contribuirá para a educação da vontade. Na realidade, isso não produz efeito algum, pois as crianças, exortadas para a moralidade, tornam-se apenas adultos fracos e nervosos. Teremos adultos interiormente fortes se dissermos, por exemplo, às crianças: você vai fazer hoje isto e você aquilo, e amanhã e depois de amanhã ambos vão fazê-lo de novo. Aí elas o farão com base na autoridade, sabendo que alguém deve mandar na escola. Portanto, a cada aluno, um tipo de tarefa a cumprir por dia, e, se necessário, durante todo o ano escolar, eis o que atua fortemente para a formação da vontade. Isso cria, em primeiro lugar, um contato com os alunos, depois reforça a autoridade do educador, além de constituir uma atividade repetida que atua fortemente sobre a vontade. Porque o elemento artístico atua tão, porque o elemento artístico atua tão especialmente sobre a formação da vontade? Primeiro, porque o exercício consiste na repetição. E segundo, porque a pessoa sente um prazer sempre renovado pelo que aprendeu em matéria de arte. Aprecia-se o artístico sempre novamente e não apenas da primeira vez. O elemento artístico tem já de per si a propriedade de alegrar o homem não só uma vez, mas sempre de novo. Daí a relação entre as nossas intenções pedagógicas e o elemento artístico. Bom, eu estou pensando de parar por aqui, porque isso está perto de 9 horas, a gente deixa para começar no outro, né? Hoje é dia. Ah, poxa vida, o que que eu fiz? Eu ia anotar aqui a data e eu cliquei no. Aqui, não foi muito longe. Eu descobri recentemente que eu posso digitar aqui. Ó, de novo eu fiz isso, que coisa. Então, eu queria comentar que ele fala essa coisa da repetição, né? Você imagina, então, o que é agora esse. Nos dias de hoje, né? Ah, não dá para anotar aqui no outro livro que eu. Tá bom, vai ficar assim mesmo.
se ele fala isso de repetir, né? Dessa coisa única, imagina no dia de hoje com o celular, com o computador, você imagina o que é essa mente da criança, o que é essa vontade da criança, né? Como as coisas se dão É hoje. tudo rápido, É, tudo muito rápido, passa, passa, acaba que idade, assim. e tudo muito aqui, né, na mente, né? A criança não incorpora, né? A coisa não entra, né? Imagina como é, né? Hum. Bom, então tá bom, vamos. Obrigada, Cecília. Nada, eu que agradeço a sua presença. Porque é isso, se vem uma pessoa, deixa eu até apagar aqui.